Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sejam bem-vindos a mais um... Vão entrando aí na sala. Sejam bem-vindos a mais um Shabbat, a mais um Café com Torá, em que nós vamos estar aqui hoje compartilhando os ensinos, os mandamentos, as instruções do Eterno relativas a duas porções da Torá do livro de Vaikra, de Levítico, encerrando o livro de Levítico, de Vaikra, com duas porções, que é Berá e Berucotai. Tá? Nós vamos estar comentando a respeito dessas duas parashut, finalizando esse livro e nos preparando aí para nova, para agora números, né? Bemidbar. Vão entrando aí, nós vamos conversando um pouquinho para que todos possam chegar, para a gente possa começar então o estudo. Dando tempo para o pessoal poder entrar aí, gente. Shabbat Shalom. Eu quero aproveitar até esse momento, agradecer o pessoal que tem ajudado com a ação social que a gente tem aqui todo terceiro sábado do mês. Encerramos agora há pouco a ação social, muitas famílias desceram, famílias estão necessitando, né, passando necessidade nesse momento. Inclusive a Parashá fala um pouco acerca disso, né, de contribuir com aquele que está passando necessidade. Enquanto a gente vai dando tempo aí para o pessoal entrar, deixa eu esclarecer uma questão aqui. A Josi está com a gente aqui, atrás das câmeras aqui. Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! E ela vai estar anotando, né, no decorrer dos nossos comentários aqui, no decorrer do nosso compartilhar dessas duas parashot, ela vai estar anotando aqui as perguntas que vocês colocam aí, também as declarações que vocês fazem, e ao fim a gente vai poder abrir aqui, ela vai estar com tudo anotado, e aí a gente vai estar procurando responder essas perguntas e também colocar também a posição que vocês expõem aí nos comentários. Então pode botar os comentários que a Josi vai estar acompanhando vocês aí, tá bom, gente? Então Shabbat Shalom, a nossa Parashá, né? São duas Parashot que nós tivemos essa semana. O que a gente tem para comentar, na verdade? Tem muita coisa. Nós temos duas Parashot para comentar. A Parashá Berá, que ela vai de Levítico, capítulo 25, do versículo 1 até Levítico, capítulo 26, o versículo 2. E temos a Parashá Berucotai, são duas Parashot que foram lidas nessa semana. E Berucotai vai de Levítico, capítulo 26, versículo 3, até o final de Levítico, capítulo 27, versículo 34. E assim hoje a gente conclui o livro de Vaikra, a gente conclui aqui Levítico, amém, gente? Então esse é o texto que a gente tem para abordar hoje. Além desse texto, a gente teve ainda nessa semana, nós tivemos a quinta semana de Sefirat HaOmer. A gente vai tentar também trazer alguma coisa aqui na medida do possível, no meio da nossa conversa, falando sobre a quinta semana de Sefirat HaOmer, que tem como palavra, como refinamento, a palavra Hod, que é a palavra sujeição, que é auto-sacrifício. E tivemos ainda essa semana o 33º dia de Lag BaOmer, que é do homem, da contagem do homem, que é chamado de Lag BaOmer. E de repente a gente vai poder comentar também alguma coisa aqui sobre esse dia, Lag BaOmer, amém? Então esse é o tema que a gente vai estar trabalhando hoje aqui, conversando com vocês. Então coloque a sua pergunta que a Josi vai estar anotando tudo, para o final a gente está procurando responder aqui e compartilhar com vocês, tá bom, gente? Shabbat Shalom. É importante essa troca, né, de conversa, porque o formato original do Café com Torá é que nós estivéssemos aqui na congregação e estudássemos juntos, seja a Parashá da semana ou algum outro assunto relativo à Torá, aos ensinos do Eterno. Com a pandemia, a gente fica limitado ao online, ao equipamento eletrônico, né? Mas é importante que você, do outro lado, esteja acompanhando aquilo que a gente está estudando e coloque também as suas dúvidas, as suas colocações, para que a gente possa debater. Agora, hoje, auxiliado pela Josi, que está aqui conosco. No final, nós vamos trazê-la aqui para frente das câmeras, para que vocês conheçam finalmente quem está por trás das câmeras.
Mas nós vamos começar então a leitura, só para a gente fazer uma introdução, para a gente começar o assunto, primeiro da Parashá Berrá. Eu vou fazer a leitura do capítulo 25, do verso 1 até o verso 7, amém? Então diz assim, acompanha aí na tua Bíblia, diz assim: e o Eterno falou a Moisés no Monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando vierdes à terra que vos dou, a terra descansará um descanso em nome do Eterno. 6 anos semearás teu campo, e 6 anos podarás tua vinha, e recolherás o seu produto. Mas do 7º ano será Shabat, de descanso para a terra, Shabat em nome do Eterno. Não semearás teu campo e não podarás tua vinha, não cegarás o que nascer por si mesmo depois da ceifa, e não colherás as uvas separadas para ti, da tua vinha. Será um ano de descanso para a terra, e os produtos do descanso da terra serão livres para comer, para vós e para todos igualmente, para ti, para teu servo, para tua serva, para teu empregado e para teu hóspede que está contigo, e para o teu animal e para os animais selvagens que houver em sua terra, todo o seu produto será para comer. Amém? Amém. Então, a primeira coisa que eu gosto sempre que a gente estuda uma Parashá e que a gente consegue obter muito entendimento e muita revelação é sempre no nome da Parashá. O nome da Parashá, ela sempre traz uma quantidade de revelação muito grande. E o nome dessa porção que a gente leu aqui, a primeira porção dessa semana, é Berrar. E Berrar é no monte, né? Berrar no monte, começa assim o texto original: Berrar Sinai, no monte Sinai. A gente já tem comentado aqui que a gente está vivendo um tempo de caminhada em direção ao monte. E essa caminhada representa uma subida, né? A gente falou sobre as festas, a gente está indo em direção a Shavuot, e Shavuot é uma das festas que o povo faz aliar, o povo vai a Jerusalém, sobe a Jerusalém para celebrar. Então nós estamos numa caminhada, nós estamos numa subida ao monte, indo em direção ao monte. E essa Parashá, ela vem falar sobre esse tempo, sobre aquilo que está reservado para nós no monte. Ela começa a revelar, isso que eu acho tremendo na palavra do Eterno, na conexão que a palavra tem com os tempos que a gente está vivendo, porque ela já começa a gerar em nós o desejo de viver, ela começa a provocar a gente, né? A sensação que eu tenho é essa, que nós estamos sendo provocados para que haja em nós a expectativa de Shavuot. Então já começa o Eterno a falar a Moshe aqui, Adonai falou a Moshe no monte. Então já está falando sobre algo que será revelado, algo que será entregue para nós no monte, Berrar. E aí a gente tem algumas questões interessantes em relação ao monte, porque sempre que a gente fala sobre esse momento em que Moshe, ele recebeu a instrução, o Eterno falou com ele no monte, a gente tem uma primeira figura que é muito interessante, porque diz o texto que Moshe, ele subiu ao monte, e diz que o Eterno, ele desceu no monte. Então a primeira coisa que o monte tem para a nossa vida, que Shavuot tem para a nossa vida, é um momento de conexão, é um momento que nós subimos, né? E que o Eterno desce. Então nós vivemos um novo ambiente, um ambiente em que céu e terra se conectam, céu e terra se unem, e aí vive ali o que? Shamayim, vive ali a realidade do céu. O que essa porção fala e tenta nos levar é para a realidade do reino dos céus. E Berrar fala muito acerca disso. Por que eu falo aqui que na verdade subir ao monte e o Eterno descer o monte, que aquele momento revela Shamayim, revela céus? Porque uma das interpretações da palavra Shamayim é de que ela seria na verdade um acróstico, né? A união de duas palavras. Uma palavra é Esh, que é fogo, e a outra palavra é Maim, que é água. Então, na verdade, o que essas duas palavras revelam é que o céu, na verdade, é um conjunto de fogo,
e água. Isso seria Shammai, isso seria céu. Por quê? Porque o fogo, a chama, o movimento da chama é um movimento de baixo para cima. E o movimento natural da água é de cima para baixo. A água, ela obedece à lei da gravidade. Então a água onde você derramar, ela vai descer. Por isso que a Torá está revelada nas águas, algo que vem do céu e desce a nossa vida. Então você tem aqui a chama, que representa um movimento. Quando você acende um fogo, a gente vê isso no Shabat. Quando a gente acende a chama ela faz um movimento para cima. O fogo revela essa relação de baixo para cima. O homem indo em direção ao eterno, a presença do eterno, buscando as coisas dos céus, e nesse mover você vê também o céu descendo, você vê a água revelada. Então você tem esse encontro. O monte é a realidade, traz a realidade do reino do céu, traz a realidade de Shammai. Então essa porção começa a provocar a gente, falando aquilo que eu posso viver, aquilo que vai estar disponível para mim e para você em Shavuot, de vivermos a realidade do céu. Então uma caminhada que vai nos levar à realidade do céu. Amém? No Monte Sinai, e da mesma maneira lá em Shavuot, lá em Atos, quando eles estavam em Jerusalém, aguardaram, conforme a instrução do Messias, aguardassem até que viesse o Eterno com o seu Espírito sobre eles, né? A gente pode dizer que o monte é o local de encontro. Não esse monte físico, já vamos começar a separar as coisas, né? Porque até inclusive aqui a nossa congregação está no monte, né? Mas o monte no sentido espiritual, ou seja, quando eu me elevo, o Eterno vem sobre mim com a palavra, com a revelação da palavra, com a purificação. Tudo isso é o simbolismo da água, né? Mas para isso eu preciso me elevar, ou seja, eu preciso ter a chama dentro de mim, né? De buscar me elevar e alcançar o Eterno. É isso aí, né? E a gente vê aqui, ou seja, tudo isso acontece em Shavuot. Que nós estamos caminhando, como você falou, nós estamos caminhando, a palavra vem, as porções são separadas pelo Eterno para dizer aquilo que Ele tem realizado no tempo. Amém. Por isso a importância de nós guardarmos os tempos bíblicos, os tempos do Eterno. E nós vamos ver nessa paraxá e na última também, o Eterno revelando algo belíssimo, como Ele vai falar daqui a pouco. Você deve falar a respeito desse Shabat que Ele está falando aqui, desse descanso. Mas nós estamos falando apenas do Shabat semanal, e aqui Ele não estará falando do Shabat semanal, do Shabat aqui da Shemitah, depois do jubileu. Mas muito além da questão do tempo, o Shabat é do conceito de descanso. Ele está falando que quando nós nos encontrarmos no monte, ou seja, estivermos com Ele no monte, nós experimentaremos esse Shabat. Mais do que o mandamento do Shabat, de guardar o Shabat, é entender que nós só descansaremos nele, só compreenderemos, só experimentaremos esse descanso quando estivermos no monte. Amém? Na realidade do céu. Então a paraxá, ela visa exatamente mostrar isso. E essa paraxá Behar, gente, ela tem dois assuntos que são básicos e fundamentais nela aqui, que é o Shemitah, o ano de Shemitah, que é um ano de descanso da terra, né? Diz que você na verdade, quando ela começa a falar do descanso primeiro. Não sei quantos repararam isso ao estudar essa paraxá. Primeiro fala do descanso, e aí depois fala, quando entrarem na terra, 6 anos, vocês vão... Mas fala primeiro do descanso, porque assim que o povo entrou na terra, aquilo que eles colheram na terra para comer, quando eles entraram na terra, não foi produzido por eles. Então, na verdade, eles comeram durante um ano de algo que não foi produzido por eles, e só depois eles começaram a produzir. E Yovelo, que é o outro assunto que a gente tem aqui, que é jubileu, que na verdade diz que a gente conta 7 semanas de anos, né? Na verdade 49 anos, e o 50º ano também seria um ano de descanso da terra. Na verdade, a essência tanto de Shemitah
desse descanso da terra no sétimo ano, como Iovelo no 50º ano, na verdade está conectada a Shabat, ao conceito, à essência do Shabat. A essência do Shabat está presente aqui nesse texto e nesse assunto de Shemitah e de Iovelo. E a grande revelação que eu consigo ver e contemplar aqui nessa porção é que, na verdade, Shemitah e Iovelo me leva a viver essa realidade do céu. E é isso que eu queria transmitir para vocês, essa realidade no monte, do monte, né, de subir e o Eterno e Hashem descer ao monte e vivermos a realidade do céu. Porque me chama a atenção aqui nesse texto de Levítico, no capítulo 25, no versículo 5, que ele vai dizer assim, no versículo 5, Levítico, capítulo 25, versículo 5: não colham o que cresce sozinho das sementes deixadas. Em outra versão diz, o que nascer por si mesmo. Nós falamos até isso na semana passada, na nossa live também. A gente precisa aprender a ler os sinais que estão contidos na Torá. Então nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes. A Torá, a palavra do Eterno, ela traz sinais para a gente, para que a gente possa conectar assuntos relacionados na própria Torá. E quando eu leio aqui que aquilo que cresce sozinho das sementes, aquilo que cresce, que produz por si só, né? Aqui nessa versão minha diz, o que nascer por si mesmo, né? Lá na Torá, Levítico 25, 11, Levítico 25, 11, ela diz assim, ó, Levítico 25, versículo 11: esse 5º ano será um Iovelo para vocês, nesse ano não semeiem nem colham o que cresce sozinho. Então fala o tempo todo da terra produzindo sozinha, produzindo por si mesmo. Que grande sinal, que sinalização é essa que o Eterno está dando a nós quando ele cita essa frase, o nascer por si mesmo. O que ele está falando é que o viver a realidade do monte, o viver o reino dos céus, leva a gente, na verdade, ao princípio de todas as coisas. Leva a gente a Gênesis capítulo 2, no versículo 3. Porque em Gênesis capítulo 2, no versículo 3, é a primeira vez que você vai ver essa palavra sendo dita, a terra produzindo por si mesma. E exatamente em meio ao Shabat, exatamente no Shabat, exatamente ao fim desse ciclo, no tempo de descanso, porque diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 3, Gênesis capítulo 2, versículo 3, a Josi me pediu para repetir o texto, Gênesis 2, versículo 3 diz, Deus abençoou o 7º dia, olha aqui o 7º, o tempo de descanso estabelecido, assim como o tempo de descanso da terra no 7º ano, assim como o tempo de descanso após 7 semanas de ano, né, no 50º ano, e aqui diz, Deus abençoou o 7º dia e o separou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Tradução aqui da Bíblia judaica completa. Então aqui foi o primeiro momento que a gente ouve essa palavra do Eterno, a terra produzindo por si mesma. Isso é a revelação do reino de Deus, isso é viver o Shammai, isso é viver o princípio, a essência inicial. E quando vem Shemitah, e quando vem Iovelo, e o Eterno fala que a terra ela irá produzir por si mesma, o que nós estamos, e é isso que eu quero que todos entendam, o que é esse subir, o que é essa chama. Toda vez que a gente vive Shabat, toda vez que a gente traz o Shabat para a nossa realidade hoje, toda vez que a gente traz Shemitah para a nossa compreensão, para a nossa meditação e para a nossa aplicação nos dias de hoje, bem como Iovelo, o que a gente está fazendo é acendendo essa chama, trazendo a realidade da criação. E aí eu atraio a criação, eu atraio a realidade da criação, eu atraio a realidade de um tempo aonde era Shammai, aonde era um reino, aonde era a realidade do céu que operava naquele tempo.
Então eu estou trazendo aquela essência, eu estou trazendo aquela realidade. É isso que eu quero que você entenda, meu amigo. Toda vez que você celebra Shabat, toda vez que você medita e traz à sua vida a realidade de Shemitah ou de Yovel, você está trazendo à existência aquilo que estava lá no princípio antes da queda do homem. É isso que está sendo revelado aqui, porque diz que no sétimo, nesse tempo, a terra produz por si mesma. O Eterno tinha criado todas as coisas, tudo era perfeito, tudo estava funcionando de acordo com o que o reino do céu estava estabelecendo. Era o reino, o que imperava no mundo físico eram as leis do céu, eram as leis estabelecidas pelo Eterno, e por isso que a terra, ela produzia por si mesma, ela foi criada para isso, ela foi gerada para isso. E o homem estava em meio a essas leis, o homem estava em meio a essa instrução do Eterno, e por isso a terra produzia por si só, por si mesmo. O que acontece é que quando o homem quebra a instrução, quando o homem se afasta da instrução, quando o homem se afasta da lei do céu, da lei do reino do céu, Shammai, quando ele se afasta da realidade do monte, Behar, o que acontece? Essas leis param de influenciar a realidade da terra, e aí você vê a natureza se perdendo, e a natureza perdendo esse produzir por si mesma. A terra responde, na verdade, o céu, ele responde àquilo que a gente realiza nessa terra, e a terra responde ao céu. O que eu estou dizendo aqui, gente? Se a lei do céu, ela é afastada da nossa realidade, então nós nos afastamos dessas leis, e o funcionamento das coisas aqui naturais perdem o seu equilíbrio. Por isso a gente vê que o afastamento da lei de Deus leva a toda essa confusão na natureza, todo esse distúrbio em meio à natureza. A palavra de Deus diz que quando a gente se afasta, o céu se fecha, não dá chuva no tempo certo, mas quando a gente caminha segundo a instrução, quando a gente vive a realidade do monte, Behar, a realidade do céu, o que acontece? A chuva no tempo certo, as estações no tempo certo, a terra produz, porque a lei a qual ela foi criada para obedecer, volta à realidade da terra. Então é fundamental vivermos Behar, vivermos esse tempo em que nós subimos, que nós nos movimentamos em direção à instrução, e que a instrução do Eterno se torna uma realidade em nós. Amém? Então, peraí, vamos falar mais desse assunto, porque é muito importante. Nós estamos falando de Shabat, né? Então, quer dizer que mais do que guardar o Shabat no sentido de saber o que eu não posso fazer, né? O Shabat é eu trazer à existência o Éden. Isso aí. Não é isso? Isso aí. Isso eu acho que é importante, porque eu comentei semana passada que o meu sobrinho lá em São Paulo ligou para mim dizendo que agora queria guardar o Shabat, o que ele deveria fazer ou não fazer. Então isso é uma dúvida, ou é uma atitude, uma reação natural daquele que é despertado para o Shabat. É algo natural, né? O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então nós estamos dizendo que mais do que o que eu posso, o que não posso, como a gente já comentou várias vezes aqui, isso varia muito de interpretação para interpretação, e a gente fala sempre que o despertar para a guarda do Shabat já é por si só a guarda do Shabat, né? Uhum. E aí o que se fazer ou não fazer é uma questão de estudo depois, porque varia da interpretação. Você falou uma coisa muito importante, que é o Shabat, na verdade, é o resgate do Éden. É o resgate dessa relação de dependência pura com o Eterno, de descanso do Eterno. Não é isso? Amém. Mais do que eu não posso fazer isso ou aquilo, é compreender que eu dependo do Eterno. Nada vem de... A terra produz, a terra como ela foi criada pelo Eterno, a relação nossa com o Eterno
é de que essa terra vai produzir por si mesma, não vai depender do meu esforço, não é, ou melhor, não é o meu esforço que faz a terra produzir, é isso? Exatamente. Olha que coisa interessante, como é que isso é uma realidade. Sempre que um homem anda de acordo com a instrução do Eterno, a terra, ela produz por si mesma. Ou melhor, as coisas voltam ao funcionamento estabelecido na criação. E quando o homem se afasta, há uma catástrofe. Você vê lá no tempo de Noé, por causa do pecado, por causa do afastamento da instrução, o que vem? Vem o dilúvio. Então você vê a terra reagindo à desobediência e ela também reage à obediência. E a gente vai ver que, na verdade, essas duas parashot vão levar a gente a essa realidade. Inclusive a próxima, Berukotai, nos meus regulamentos, o Eterno me chamando para estar no regulamento, para que a terra possa produzir por si mesma, para que a gente tenha esse retorno da terra. Olha que texto lindo que você tem lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 31. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 31. Reparem a ordem que está no texto céu e terra. Diz que os céus se regozijem. Então a primeira coisa, que haja o regozijo nos céus, que haja o se alegrar nos céus. Está falando de lei do céu, está falando do que vem do céu. Que a terra esteja exultante. Então a alegria no céu, o regozijo no céu, faz exultar a terra. Que se diga entre as nações, Adonai é rei. Então quando a lei do reino dos céus, ela é uma realidade, ela passa a ser uma realidade em nossa vida, a terra exulta, a terra se alegra. Também lá no Salmo 96, fala um pouco sobre isso. Salmo 96, no versículo 11, vai trazer a mesma ordem, primeiro o regozijo do céu e depois a alegria da terra. Se houver a alegria do céu, ou melhor, se vivermos as instruções, se vivermos introduzidos na lei do céu, a terra vai responder a essas leis, viveremos a realidade dessa lei na terra. Salmo 96, versículo 11 diz: regozijem-se os céus e alegre-se a terra. E aí vai falar: ruja o mar e tudo que nele há, exultem os campos e tudo que neles existe. Então todas as árvores da floresta cantarão diante de Adonai, porque ele veio para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. Falando dessa realidade, e nós temos esse chamado, nós temos esse compromisso. O compromisso o quê? De trazer a realidade do céu à terra. Nós não fomos à toa que nós fomos chamados de povo sacerdotal, nação santa, uma nação separada, um povo sacerdotal, para trazer essa realidade do céu à terra. Mas para vivermos isso, nós temos que subir o monte, nós temos que viver essa chama, viver essa subida, ou melhor, ir em direção ao Eterno, em direção à Tua Palavra, e nos tornar um com ela. A gente vai ver isso mais adiante, como Shavuot vai fazer com que essa palavra, essa instrução, essa lei do céu, o que vem do céu, seja uma realidade em minha vida aqui nessa terra, implantando essa lei, restaurando essa lei, restaurando o Gan Eden, me levando de volta à realidade do Éden, que a gente viu que a terra produzia por si mesma. E isso acontecia lá em Shemitah. A terra ia produzir por si mesma. Inclusive o Eterno, ele faz algo tremendo quando a gente olha para a lei de Shemitah, porque surge ali no meio do texto uma pergunta: o que nós comeremos? De que a gente vai viver nesse ano de Shemitah, se a gente não pode plantar? E o Eterno fala algo tremendo, porque ele diz que no 6º ano ele iria fazer com que a terra produzisse o dobro, para que pudesse sustentar eles naquele período. E é algo que a gente vê que é sobrenatural, porque a tendência da terra é ela diminuir a sua produção à medida que você vai trabalhando. Então você vai explorar a terra no 1º ano, no 2º ano, então a terra vai se tornando cansada. Então, pela lógica, o 6º ano seria uma produção menor.
mas o Eterno vem e fala que a produção, na verdade, vem dele, o sustento vem dele, e a gente aprende isso em Shemitah, a gente aprende isso no Shabat, a gente aprende em Shemitah e a gente aprende em Ovelo, em Jubileu, que na verdade a nossa confiança tem que estar no Eterno. Isso também traz esse ensino, que eu preciso aprender que a minha confiança não está no fruto do meu trabalho, mas está naquilo que o Eterno tem concedido, no fato de que se eu estou andando segundo a sua instrução, a terra vai produzir por si mesma, meu amigo. A terra, ou melhor, a realidade do mundo físico vai vir a seu favor, você será favorecido. Isso é favorecimento. Você vai ver que as coisas ao seu redor vão produzir a seu favor, se você estiver caminhando segundo a instrução, porque essa é a lei do reino do céu. Isso é viver Shammai, isso é viver a realidade do céu aqui na terra. Então, quando Yeshua ele falava do reino do céu, ele está falando do resgate do Éden, dessa relação. Com certeza. Do Éden. Quando a gente está falando de. Aqui a Bíblia, lógico que ela usa a figura da época, né, que é a plantação. Na verdade, ela está falando de tudo na vida, né? Por isso, quando Yeshua diz assim: não andeis ansiosos pela própria vida, né, pela vida, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão vestir, porque o Eterno sabe de tudo aquilo que vocês precisam. Ou seja, esse capítulo de Berá, esse capítulo de Levítico, Parashá de Berá, está falando do reino dos céus, aquilo que Yeshua pregava, a vinda do reino dos céus. O reino dos céus é nós vivermos debaixo das leis do Eterno, é isso? Exatamente. E tudo que a gente precisa, o Eterno proverá. E é interessante quando você fala assim, por si mesmo. Às vezes você começa a viver essa realidade, né, que o Eterno nos propõe, vivemos a realidade do céu, dependemos dele, observarmos as leis dele, amar, mais do que observar, eu sempre falo isso, amar a vontade do Eterno, amar a lei do Eterno, e você começa a ver as coisas na sua vida fluindo, você não sabe de onde que está acontecendo, não que não vá acontecer, problemas não aconteçam, os problemas acontecem, mas é o Eterno que provê a solução para esses problemas. Amém? E é isso, é o Shabat. E o Shabat eterno que nós viveremos. Na verdade, o Eterno propõe, quando ele está dizendo que a terra vai produzir por si mesmo, ele propõe para a nossa vida um Shabat constante. Não é isso? Um Shabat constante. Ele está dizendo: confia em mim. Eu é que vou fazer o teu braço produzir, eu que vou fazer a tua terra produzir, sou eu que vou fazer a tua vida produzir. Confia em mim. Ele está propondo para a gente aqui vivermos num Shabat. Produzir a alegria do céu, né? Esse texto, eu gosto muito desse texto, quando diz: alegre-se o céu e regozije-se a terra. No original, no hebraico, está Ismehu Hashamayim Vetagel Haaretz. O que tem de revelação nisso? Na verdade diz Ismehu Hashamayim. Essa primeira palavra vem de Sameia, vem de alegria, né? Alegre o céu. Se você alegra o céu, e essa alegria é fruto do cumprir e viver a instrução, de viver segundo as leis do céu, se eu viver isso, essa palavra Vetagel aqui vem da raiz de Gilui, na verdade vem de algo oculto, algo que precisa ser descoberto. Ele está dizendo: se você alegrar o céu, se você viver segundo as instruções do Eterno, você vai descobrir coisas ocultas, você vai descobrir coisas que até então você não via, você não contemplava, você não vivia. Você vai ver a grandeza e a realidade do céu na sua vida, se você entrar e começar a se mover segundo a instrução do céu, segundo as leis do céu. E olha a beleza da diferença da prosperidade ou da bênção vinda do Eterno com aquela pregada pelos homens, né? A prosperidade pregada pelos homens, ou a bênção pregada pelos homens, ainda que diga que vem de Deus, ela é egoísta, é prosperidade para mim. Olha aqui quando ele está dizendo, quando ele diz assim que você vai descansar no Shabat, ele vai fazer a terra produzir, mas não é só para você, a terra vai produzir para você, para o seu empregado, para os animais da terra, ela vai produzir para todos.
E essa é a proposta da prosperidade do Eterno, da bênção do Eterno, que ela não fique concentrada em você, mas sim a prosperidade que vem dele, o descanso que vem dele, e essa prosperidade espiritual, material, etc., seja para a bênção de todos, e não somente para você, não somente para o seu deleite. A abundância não é só para você, é para todos aqueles que te rodeiam, inclusive aquele fala para os animais selvagens, ou seja, aqueles que não têm a menor noção do que está acontecendo, ainda assim serão abençoados por aquilo que é dado pelo Eterno. Mais uma vez, quando cita animal selvagem, mais uma vez a gente retorna ao princípio, ao Éden. Você vê que nos leva o tempo todo, um tempo em que o homem tinha domínio, foi dado ao homem o domínio sobre todas as coisas. O que fez com que o homem perdesse o domínio foi exatamente o pecado, foi a iniquidade, foi o fato dele não andar segundo a lei. E isso trouxe todo o desajuste. E nós estamos sendo chamados para viver a restauração desse Éden. É para voltarmos a isso. E não tem outro caminho a não ser voltar para a Torá, voltar para a instrução, voltar para essa lei do céu. É interessante a gente ver a relação desses textos, porque lá em Levítico, vamos lá, Levítico, capítulo 25, continuando a nossa paraxá, Levítico capítulo 25, no versículo 18 e 19. Versículo 18. Em vez disso, guardem meus regulamentos e minhas regras e ajam de acordo com eles. Ele fala, viva as leis, as instruções do céu, a realidade do céu. Olha esse se vocês fizerem isso, viverão com segurança na terra. Ou melhor, o resultado de eu cumprir a instrução é o que? A terra será afetada por isso agora. Ele diz, você vai viver com segurança na terra, ela dará o seu produto, e vocês comerão até se saciarem e viverão ali com segurança. Todo o resultado da falta de segurança na terra, da falta do produto, da provisão da terra, é o desvio da palavra de Deus. Mas ele diz, se vocês se voltarem para a instrução, se você começar a caminhar segundo a instrução do céu, que vem do céu, o que acontece? A realidade do céu vem até nós, porque nós fomos em direção à lei do céu. Então, o caminho, o movimento é esse, fogo e água. E aí vivemos a realidade do céu na nossa vida. É isso que eu queria que você entendesse desde já. Depois eu vou voltar a esse se, né? Porque a gente vai ver na próxima paraxá que a gente vai comentar aqui, Berrucotai, a gente tem se o tempo todo. Até nessa porção você tem se você andar segundo a instrução, se você cumprir os regulamentos, se você cumprir as mitzvot. Eu quero analisar com vocês esse se aqui, né? O que ele representa, esse se aqui dentro, quando a gente volta para o original, a palavra im, né? Que é esse se que a gente tem aqui, formado pela letra Aleph e a letra Mem, é im, né? Então a gente vai analisar o que isso revela dentro do hebraico para a nossa vida. Mas antes eu quero falar ainda uma outra coisa, vou dar um passo aqui a mais, um outro ponto que eu queria analisar com vocês nessa paraxá Berrar Sinai, essa é a palavra que a gente tem no início dessa porção. Quando a gente pega a gematria, falando aqui, explicando para algumas pessoas aqui que nunca ouviram, que história é essa de gematria, né? Na verdade a gente sabe que o hebraico, ele possui a letra hebraica, ela possui valor numérico, e esses valores trazem revelações a nós dentro dos níveis de interpretação da Torá. E quando a gente pega essa frase, essas duas palavras, Berrar Sinai, no monte Sinai, a gente tem, na verdade, a palavra berrar, o valor dela, somando as letras, é de 207, é o valor de berrar. E a palavra Sinai, o valor de Sinai é 130, então você tem um valor total de 337, e a gente, na interpretação, a gente acha o valor raiz, que é somando 3 mais 3, 6, 6 mais 7, 13, 3 mais 1, 4. O que isso revela para mim, o que isso revela para você? A gente sabe que 4 é um número que representa a totalidade da terra. Por isso os 4 cantos
da terra. Então o que está dizendo aqui é que aquilo que é dado no Sinai, o que foi entregue, Berrar Sinai, no Monte Sinai, é para toda a terra. Então o que é entregue a Moshe não é para um povo específico, é para toda a terra. Aquela lei, aquela instrução, ela vem para reger toda a terra, e isso está aqui revelado nessas duas palavras, quando a gente busca a interpretação utilizando o valor numérico que as letras trazem para a gente. Existe uma outra questão interessante nessa palavra Berrar, que é 207, segundo a literatura judaica mesmo. Ela diz que esse valor da palavra Berrar é o mesmo valor de uma outra palavra, que é a palavra Ras, né? E Ras quer dizer segredo, quer dizer algo oculto. Então Berrar Sinai está falando de algo oculto, de um segredo que deve ser revelado e que é revelado a nós quando nós fazemos esse movimento em direção. Gente, isso é uma realidade. Nós estamos vivendo um processo de restauração da Torá na nossa vida. E saiba disso, a cada vez que a gente vai caminhando mais, cada vez que a gente vai vivendo e cumprindo mais a instrução do Eterno, mais coisa é revelada. Você já reparou isso? Mais coisa vai sendo descoberta. Por quê? Porque é um subir a cada dia, é um subir a cada momento. E conforme eu vou subindo, algo novo vem chegando à nossa vida também. Por isso fala Berrar, essa subida ao monte, ir ao monte, é alcançar os segredos, é alcançar essas revelações e essas preciosidades à nossa vida. E a palavra Sinai 130, e aqui eu estou falando do que está mencionado na literatura judaica, eles dizem que 130 é o mesmo valor da frase Vegalia Lakol, que quer dizer revelada a todos. Então está dizendo que no Monte Sinai, o que é revelado, o que é trazido, é uma revelação para todos. O que estava oculto, é o que está dizendo, é revelado a todos. Então isso é o significado que a gente vê buscando esse nível de interpretação, que é a gematria, que são os valores dessa palavra. Então a revelação é o que foi revelado no monte, o que é revelado, alcançar a revelação, alcançar coisas ocultas no monte, através dessa caminhada que estamos fazendo até Shavuot. Isso é para todos, está disponível para todos, para todo aquele que faz o quê? Que cumpre esse movimento, que sobe, né? Então precisamos subir ao monte para receber dessa palavra, para receber dessa revelação. Essa é a primeira coisa que eu queria comentar. Você me interromper, é só falar. Não. É só para que você não se auto-exclua. Uhum. A palavra Com foi boa, certeza, com certeza. Você já não, eu sou gentil, eu me excluo dessa. Isso é para israelita, isso é para judeu. Não é para todos. É para todos, está disponível a todos. Uma outra questão que a gente vê aqui, eu estou apenas buscando essas palavras e ver como que algumas pessoas perguntam, poxa, para que eu quero saber o hebraico, para que eu quero estudar o hebraico? Na verdade, que quando eu volto para a língua original, essa língua que foi dada pelo Eterno a esse povo esse que tinha a responsabilidade, o propósito de revelar a vontade do Eterno, a língua dada a ele já é uma língua que tem uma riqueza e que abre a compreensão do que é entregue a eles. Então voltar ao original e compreender o significado do que o hebraico traz para a gente é fundamental para que a gente possa alcançar essas revelações. Eu vou falar ainda mais tarde, a gente vai ver isso na porção ainda, que a Torá existem coisas que estão explícitas, mas tem coisas que estão ocultas, e isso a gente vai ver num texto de Êxodo, que menciona que a Torá, as tábuas, elas foram escritas na frente e atrás. Então a gente vai ver isso num texto aqui. Mas outra coisa que eu queria falar em relação ao original, quando fala assim, berrar, essa palavra berrar, o entendimento que a literatura tem é que a palavra berrar, que começa com B, na verdade revela que o que está sendo falado na parte do Eterno nessa porção é acerca de 2 montes. Isso é o que diz a literatura judaica. Da onde eles tiram isso? Que berrar são 2 montes. Porque a palavra har, eles dividem berrar, berrar. Har é monte. E B, essa letra B, é o número 2, é o valor 2. Então está falando acerca de um processo que acontece em 2 montes. E aí eles dizem, um monte é o monte Sinai, o outro monte é o monte Moriá. Então a palavra berrar aqui
já está revelando a realidade de dois montes. O primeiro monte, o Sinai, aonde foi entregue a Torá ao seu povo, e diz que então esse primeiro monte seria como uma escada que me leva à realidade do segundo monte. Vai acompanhando, eu vou dizer o porquê, da onde que se tira essa interpretação de que o Sinai, na verdade, é um processo como uma escada que me leva ao segundo monte, que é a realidade de Moriá. E Moriá é o que? É o lugar onde, também é um berrar, também é um monte, e esse Bet aqui, lá em Moriá, Bet é casa, é o lugar onde a casa do Eterno vai ser estabelecida. Então é o lugar onde nós tivemos o Beit Hamikdash, né? A casa, o lugar onde o Eterno diz: eu vou vir morar no meio de vocês. Então você já vê a realidade do céu vindo à terra. Mais uma vez aqui, esses textos trazem essa realidade à nossa vida. Por isso por isso que o nome é Moriá, Makom Re'e Yah, o lugar, Makom, lugar, aonde Yah, Deus, é visto, Re'e, Makom Re'e Yah. Então quando eu subo, né, quando eu faço esse movimento, eu chego a Moriá. Por que Moriá, gente? Porque tudo que acontece ali no monte revela o próprio Eterno. Por isso o lugar onde Deus é visto. Por isso que o povo sobe nas chamadas as 3 festas de peregrinação, que é Pessa, Shavuot, essa que vamos viver, e Sukkot, é o lugar onde eu vou, porque o próprio Eterno diz: eu serei visto em meio a vocês. Ele se revela através da celebração. Então Shavuot, meu amigo, se prepara o seu coração, deixa queimar, faça esse movimento de subida, porque você não está indo para realizar algo comum, você está indo para uma realidade do céu, onde o próprio Eterno diz: eu me mostrarei a eles, eu me revelarei a eles em meio a Shavuot, Moriá, o lugar onde Deus é visto. E da onde eu tiro, vamos lá, da onde eu tiro, deixa eu respirar para vocês acompanharem aí. Estou quase chorando aqui, de tanta alegria. Da onde a gente tira, no meio dessa interpretação, que na verdade o Sinai, ou melhor, o que está sendo revelado aqui, que o Sinai, a realidade do Sinai, que é a instrução, na verdade é uma escada, como se fosse uma escada que vai me levar a esse nível de ver o próprio Eterno, de contemplar o próprio Eterno, de poder ter o Eterno habitando em nosso meio. O que vai trazer o Eterno para habitar em nosso meio é exatamente essa caminhada, essa subida, essa escada de cumprimento da instrução. Porque a palavra Sinai, como eu já falei para vocês, o valor dela é 130. E o que isso tem a ver? Porque 130 é o mesmo valor da palavra hebraica Sulam. E o que é Sulam? Escada. O Sinai é uma escada para Moriá, para a casa, o Beit, no monte, no Har, o lugar onde Deus é visto. Então é isso que nós temos aqui na revelação da palavra Berrar, 2 montes. O primeiro monte, o Sinai, uma escada que vai me levar ao próximo monte, que é Moriá, que vai me levar à realidade, à presença do Eterno na nossa vida. O cumprir a instrução, o caminhar, o se movimentar em direção à instrução, traz a realidade do céu, traz a presença do próprio Eterno à nossa vida. Amém, gente? Ainda bem que tudo isso ficou gravado para você assistir várias vezes. Aleluia. Esse ensino, essa instrução. Amém? Como diz um irmão nosso, é muita luz lá. E a gente precisa meditar a respeito disso, a gente precisa ruminar, como a gente sempre fala, na palavra do Eterno e absorver. A observação que eu vou fazer aqui, acho que é importante a gente, para muita gente que não conhece ainda a restauração, não é da nossa congregação, a questão do hebraico, o hebraico ele não é um preciosismo, né? A gente não usa o hebraico, a gente não estuda o hebraico por um preciosismo intelectual, né? Mas sim porque ele revela para a gente verdades espirituais tremendas como essa. Então eu sempre cito a passagem em que Yeshua aparece para Paulo, né? E o texto de Atos diz assim: ele falou comigo na língua hebraica, né? A igreja romana gosta de dizer que
Yeshua falava o aramaico e falava, né? Paulo era o apóstolo dos gentios e usou o grego nos textos. Alguns textos podem ter sido realmente escritos originalmente em grego, mas Yeshua falou com ele na língua hebraica. O Yeshua ressurreto, né, que aparece para Paulo, fala na língua hebraica, e não é à toa que Paulo poderia ter omitido isso. Yeshua apareceu para mim e falou comigo isso, pronto. Ele destaca que foi na língua hebraica. E o hebraico é uma língua que não morreu, né? Todas as outras línguas antigas morreram, e o hebraico continuou, foi preservado pelo Eterno. Por quê? Porque o Eterno tem revelação para nos trazer através da língua hebraica. Amém? Isso não significa que você precisa ser fluente em hebraico, mas significa sim que você, quando se deparar com uma instrução, um ensino que está falando sobre a língua hebraica, para que você preste atenção, porque há revelação espiritual tremenda através da língua, não é isso? Amém, amém. E gente, vamos lá, deixa eu levar vocês, eu citei um texto aqui, né, das tábuas, né, e isso eu quero mencionar isso agora, por quê? Porque além dessas duas parashot que nós tivemos nessa semana nós tivemos a quinta semana de Sefirat HaOmer, que o nosso tema foi Hod, né, sujeição, autossacrifício, né, e na verdade essa caminhada é uma caminhada em que nós precisamos nos sujeitar, no sentido de remover aquilo que é humano, que é nosso, para dar lugar a essa instrução, remover tudo aquilo que impede a gente de viver a realidade, essa realidade do céu que a gente está falando, tudo que nos impede de subir o monte, né? A gente precisa remover essas barreiras. E essa semana, a quinta semana de Sefirat HaOmer, a palavra sujeição veio ensinar isso para mim e para você, que precisamos remover algumas coisas da nossa vida para dar lugar a essa instrução, para se sujeitar à vontade do Eterno. A outra coisa que nós tivemos essa semana, no decorrer dessa semana que a gente estudou essas duas porções, foi o 33º dia do Homer, que é chamado de Lag BaOmer, né? Que nesse dia você tem dois acontecimentos dentro da tradição judaica. Foi o tempo em que uma praga que acometeu os discípulos do Rabi Akiva, né? Essa praga ela cessou nesse tempo, e também foi o tempo também da morte, do falecimento de Shimon Bar Yochai, né? de um grande sábio, um grande rabino, que foi o autor, na verdade, do Zohar, né? Dessa linha mais mística. E o que isso tem a ver com a gente, com o nosso assunto de Behar aqui? Porque a gente está falando de revelação, a gente está falando de uma Torá que molda a nossa vida, de uma instrução que vem moldar a nossa vida. E Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 32, versículo 15, esse eu vou ler para vocês. Êxodo capítulo 32, versículo 15. Êxodo capítulo 32, versículo 15. Quem puder, coloca aí, que fica para o pessoal poder acompanhar. Êxodo 32, 15 diz assim: Moshe virou-se e desceu da montanha com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas inscritas dos dois lados, na frente e no verso. Então as tábuas, elas eram escritas na frente e elas eram escritas no verso. E o que isso revela para mim e para você é que existem aquelas coisas escritas que estão claras e evidentes, mas existe um conteúdo oculto. É isso que a gente vê aqui nessa representação das tábuas escritas no verso e na frente e no verso. Porque existe conteúdo, existe essência, existe aquela parte interna da própria Torá e que é revelada, mas é revelada a partir do momento que nós vivemos essa caminhada e essa subida. Por isso nós falamos a questão da palavra simbolizar, na verdade, a revelação, algo oculto. Então, à medida que caminhamos e que cumprimos as instruções do Eterno, essa revelação alcança a nossa vida, essa luz
que alcança e envolve a nossa vida, nos mostra então novidades e coisas que o Eterno então agora passa a revelar a vocês. Isso tem muito a ver com essa história do Lag Baomer que a gente falou, porque conta a história que na verdade esse sábio, na verdade, em seu falecimento, quando ele faleceu, na verdade, naquele dia, no 33º dia da contagem do homem, diz que ele revelou então aos seus discípulos conteúdos ocultos, revelações tremendas da Torá. Ele teria revelado ali aos seus discípulos que estavam ali, e diz que a sua casa ardia como chama, como fogo, tudo ao seu redor, a sua casa estava como chama. Então você vê mais uma vez o que essa caminhada, o fogo na verdade, o que a nossa caminhada em direção ao Eterno, em direção à instrução do Eterno, representada no fogo, o que ela produz? Ela traz revelação do céu, ela traz realidade do céu à nossa vida. E aí eu queria ler o Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, 18 diz assim: abre meus olhos, olha só, gente, abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua Torá. O rei Davi está pedindo e clamando ao Eterno: abre os meus olhos, que eu possa ver o que está no verso, que eu possa ver e contemplar as maravilhas que estão contidas e estão ocultas aos meus olhos. Abre os meus olhos. Está dizendo que ele está pedindo para ver algo que ele até então não alcança. Então ele pede: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa contemplar, para que eu possa ver isso que está oculto, essas maravilhas da sua Torá. Por que eu citei esse texto? Porque essa palavra, abre os meus olhos, que você tem aqui no original, na verdade daqui eles tiram a relação. Na verdade a palavra aqui é gal, se não me falha a memória, esse abrir aqui, na verdade é exatamente as mesmas letras da palavra lag, de lag baomer, lag representando o 33, o 33º dia do homem, da contagem do homem, mas eles fazem a relação com esse abrir, um tempo em que o Eterno abre os nossos olhos para que possamos contemplar as coisas ocultas. Então o tempo que nós vivemos essa semana veja como é que o Eterno está preparando a nossa vida para para Shavuot, para o monte. Ele já começa a abrir os nossos olhos para que possamos contemplar em Shavuot as coisas ocultas e as maravilhas da sua Torá. É isso que a gente tem revelado aqui. E nesse tempo cessou então a praga dos discípulos ali do Rabi Akiva, e aconteceu a morte então do Rabi Shimon Bar Yochai, revelando todo esse conteúdo que a gente está trazendo aqui. Eu trouxe vários livros para ler, várias literaturas para vocês aqui, vários textos que eu marquei no decorrer dessa semana. Deixa eu ver se eu mostro. Sempre as pessoas, na verdade, me perguntam depois: poxa, que literatura é aquela? Fala. Eu primeiro vou mostrar para vocês aqui que essa literatura, ele pega esse texto que o rei Davi fala: abre os meus olhos e vou enxergar as maravilhas da tua Torá. E aí no comentário ela diz o seguinte aqui: Hashem criou a Torá de tal forma que somos capazes de ver os segredos da Torá dentro dos versículos, histórias e leis. E diz ainda: Davi Ramele, o rei Davi, compreendeu essa finalidade e formulou então o seu pedido, que está nesse salmo que a gente leu aqui, dizendo: abra os meus olhos e me dê a capacidade para entender os segredos, para que eu possa vê-los dentro da sua Torá. Essa literatura aqui é Veshinantan, é esse livreto aqui que você consegue, acessa, busca lá no Google que você vai encontrar. Ela tem comentários, ela tem Rumash, tem Tânia, tem Maamar, tem Rayon Yon, tem vários conteúdos aqui dentro desse livreto que está disponível a todos vocês aqui. Eu teria muita coisa para a gente estar lendo aqui, mas vamos prosseguir. Então Berrar, na verdade, está conduzindo, preparando a gente para viver essa realidade do monte,
que vai do Sinai a Moriá, que nos leva, uma escada que nos leva, na verdade, à presença do Eterno, às maravilhas do Eterno. Então é a primeira coisa que a gente vê. E aí eu acho que a gente pode entrar, não sei se... Não, peraí, pode. Berrocotai? Vamos para Berrocotai? Não vai dar tempo. Mas há uma coisa que você falou, importante, que eu acho que a gente pode destacar, porque você falou rapidamente, a gente pode aprofundar um pouco mais disso. Para que a gente viva essa realidade do monte que a gente está falando aqui, esse Shabat do monte, né? Essa presença do Eterno, além de buscar, foi o que Davi fez, ele buscou a presença do Eterno, mas existe um requisito aí que é o das semanas. A gente já falou da caminhada até Shavuot, nós já falamos da semana em que o destaque era a graça, né? A Hesed, a graça, a Gevurah. Você falou da sujeição, o equilíbrio das duas coisas, e essa semana da sujeição. Primeiro teve a dominância, né? Dominância, que na verdade é a identidade, foi a quarta semana, falou da importância de nós não negociarmos os princípios da palavra, que temos que ser forjado dessa forma, a identidade tem que ser algo bem forjado em nós, quem somos nessa terra, isso é forjado, mas ao mesmo tempo que fala da dominância, vem agora essa quinta semana, e a quinta semana fala de sujeição. Então, mais uma vez, nós vamos à necessidade do equilíbrio. Ao mesmo tempo que eu tenho que firmar essa identidade que vem através da Torá, eu tenho que me sujeitar a ela, tem que haver autossacrifício, tem que haver renúncia, e é isso que essa quinta semana E é nesse ponto que eu queria parar, para a gente falar um pouquinho da sujeição, porque Berrar termina o texto de Berrar no capítulo 26, verso de 1 a 2. O primeiro e segundo versos do capítulo 26 de Levítico é o finalzinho da Parashá de Berrar. Ele vai dizer assim, capítulo 26, verso 1: Não fareis para vós ídolos, e não levantareis para vós imagens de escultura e monumento de idolatria, e não poreis assoalho sagrado de pedras em vossa terra para vos prostrar sobre ele, porque eu sou o Eterno vosso Deus. Guardareis meus sábados e temereis o meu santuário, eu sou o Eterno. Então, para a gente começar a próxima Parashá, Berrocotai, a gente vai falar, do que ele está falando aqui não tenha ídolos. E o pastor acabou de falar de se sujeitar ao Eterno, ou seja, para que eu viva essa realidade, é fundamental que eu me sujeite ao Eterno. E quando a gente fala de ídolo, a tendência da grande maioria das pessoas é imaginar uma imagem de escultura e alguém ajoelhado sobre essa imagem, debaixo dessa imagem. Mas a palavra ídolo na Bíblia tem um contexto muito maior do que isso. Na verdade, é tudo aquilo que a gente coloca no lugar do Eterno, ou seja, tudo aquilo que a gente põe no lugar, nem que seja o seu próprio eu, meu próprio ego, minha própria vontade. Sempre que a gente coloca alguma coisa no lugar do Eterno, isso é um ídolo, nem que seja nós mesmos. Por isso que Yeshua diz que nós precisamos negar a nós mesmos, porque esse é o maior ídolo que nós podemos ter. É o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. E nós só vamos conhecer essa realidade do Eterno, do Sinai, quando nós não tivermos ídolos, nem nós mesmos, quando nós nos sujeitarmos ao Eterno. Tem uma coisa também tremenda nessa porção, que acabando que eu não falei, e que está contido nessa revelação de Shemitah, na verdade, porque quando diz lá no capítulo 25, no versículo 5, quando diz lá, cresce sozinho das sementes deixadas, na verdade no original, a palavra que você tem aqui dessas sementes deixadas, na verdade a palavra no original é sefiar, essa é a palavra, sefiar. E qual o conceito de sefiar? O conceito de sefiar é aquela semente que cai na terra e ela morre, e aí ela vai fazer com que, por causa da sua morte, ela vai produzir. Então a palavra aqui, na verdade, quando diz cresce sozinho, o que vai, a restauração do Éden, aquele crescer, a terra vai produzir por si mesma, fruto de uma autorrenúncia, fruto de uma semente que cai na terra e morre para poder a terra produzir.
E isso é exatamente a figura e a obra que Yeshua, o Mashiach, produziu. Então você vê, através da obra de Yeshua, você vê essa restauração do princípio, essa restauração de uma terra voltando à realidade. Por quê? Porque Yeshua se sujeitou à vontade do Eterno. E porque ele se sujeitou, ele foi como essa semente, Sefia, que entregou, caiu na terra, morreu, para fazer com que essa restauração se tornasse uma realidade. Você vê isso lá em João capítulo 12, versículo 24. João capítulo 12, versículo 24, diz assim, João 12, 24: sim, eu lhes digo, a menos que o grão de trigo caia na terra e morra, permanecerá apenas um grão, mas se morrer, produzirá uma grande colheita, porque ele entregou a sua vida. Agora a terra começa a produzir por si mesma. A obra de Yeshua é chamada a atenção também aqui em meio a Shemitah, que a gente tinha. Sefia é a semente que cai na terra para que possa produzir agora por si mesma. Yeshua, o Mashiach, a sua obra, revela Sefia, aquele grão que cai na terra e morre, ele entregando a sua vida para que a terra, para que haja restauração do domínio sobre a terra. Por isso tudo passa a estar agora sujeito a ele através do Pai. Amém? Só para concluir o capítulo, o requisito lá na prática, para quem está assistindo, e diz assim, o que eu tenho que fazer então? Para viver essa realidade, a conclusão do ensino aqui é que eu preciso me sujeitar à palavra do Eterno. Ou seja, quando eu pego essa Torá, quando eu pego essa palavra, essa instrução, esses mandamentos, e rejeito esses mandamentos como algo passado, que não é aplicável, que não me serve mais, não tem como eu experimentar isso que está oculto. Exatamente. Essa beleza oculta, esses frutos ocultos eu não vou conseguir experimentar porque eu não estou me sujeitando a ele. Amém? Então a primeira coisa é me sujeitar ao Eterno, deixar aquilo que eu quero, aquilo que me ensinaram, de maneira que me ensinaram a não me sujeitar a isso, e eu tenho que me sujeitar a isso para experimentar isso. Por isso tivemos nessas 2 últimas semanas, na Contagem do Homem, sujeição e dominância. Então você tem o texto encaixado aqui nessas 2 semanas, que diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, sujeição, resisti ao diabo, dominância, não permita que nada contrário ao Eterno entre. Então sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então essa é exatamente a palavra, e aí entramos em Berrucotai, né? Essa última porção do livro de Levítico, né? O último estudo que a gente tem no livro de Levítico, fechando o livro de Levítico, e Berrucotai está lá em Levítico capítulo 26, começando no versículo 3, que vai dizer, se viverem de acordo com os meus regulamentos, observarem e obedecerem as minhas mitzvot, darei a vocês a chuva necessária na estação, a terra dará o seu produto, as árvores no campo frutificarão, sua debulha se estenderá até a colheita da uva, a colheita da uva se estenderá até o tempo da semeadura, comerão quanto quiserem e viverão com segurança em sua terra. Mais uma vez, demonstrando que viver a realidade da lei do céu traz efeito na terra. Você vê a terra produzindo, a segurança vindo a nós, porque se viverem, olha o se viverem de acordo com os meus regulamentos. E aí a gente tem essa palavra aqui, Berrucotai. A palavra Berrucotai, na verdade, vem da palavra Hakiká, que é gravar, entalhar. Então fala de uma palavra que é gravada, precisa ser entalhada em nós. E aí a primeira coisa que a gente observa, que tem nos comentários na literatura judaica, é que na verdade há uma diferença entre entalhar e escrever. Escrever, você escreve ali com caneta e pode apagar, pode alterar, mas o entalhar, na verdade, outra coisa também, é que o escrever,
a tinta, o que é usado para escrever, na verdade, não tem a mesma natureza, não é a mesma coisa que aquilo sobre o qual está se escrevendo. Então, se você pega uma caneta e escreve algo sobre um papel, a essência, a natureza do instrumento que eu estou usando para ter a letra ali, não é a mesma essência, não é a mesma natureza do papel, por exemplo, ou da pedra, onde você for escrever. Mas entalhar, quando eu falo de entalhar e gravar, na verdade o que está escrito faz parte da mesma essência, do mesmo objeto ao qual a palavra está escrita. Então, o que está trazendo a nós a palavra perrucotai é que, na verdade, a palavra precisa estar escrita em mim. Eu preciso ser a própria palavra, e a palavra precisa ser eu mesmo. Então, é uma mesma essência. Eu preciso me tornar a palavra precisa ser eu mesmo. É importante você compreender essa diferença do gravar e do entalhar aqui, revelado nessa palavra aqui, hakiká, é se tornar um só ente. Você e a palavra se tornam uma coisa só, se torna um só ente. E aí, quando você vai lá em Êxodo capítulo 32, versículo 16, você entende o que é esse gravar. Lá em Êxodo capítulo 32, versículo 16, que diz assim: as tábuas, aquela tábua que a gente leu no versículo 15, né, na frente e no verso, as tábuas eram obra de Deus, e a escrita foi feita pelo próprio Deus. Aí você tem a palavra gravada nas tábuas, um único ente. Então, quando vem Shavuot, olha só como a gente conecta o tempo todo, vem Shavuot, e Shavuot, na verdade, é essa palavra agora em minha mente e em meu coração. É uma palavra agora entalhada em minha mente e em meu coração. Eu me tornando agora um único ente com essa palavra do Eterno, com essa essência que vem da parte do Eterno. E a palavra que você tem aqui, isso também é muito interessante, é que a palavra que é utilizada aqui em Êxodo capítulo 32, versículo 16, é a palavra Herut. Herut é a palavra que você tem aqui em Êxodo capítulo 32 e versículo 16. E o que há de interessante nessa palavra Herut é que, na verdade, as letras que compõem no original, no hebraico, a palavra Herut é a mesma da palavra Harut. Veja bem, só o som vocálico aqui que é diferente. As consoantes que formam a palavra Herut é a mesma da palavra Harut. E o que isso tem a ver? Porque Tiago, lá em Tiago capítulo 1, versículo 25, e depois ele repete de novo em Tiago capítulo 2, versículo 12, Tiago fala o seguinte, eu vou ler só o capítulo 1, versículo 25. Tiago 1, 25. Tiago capítulo 1, versículo 25 diz assim: se uma pessoa, porém, olhar bem de perto, olha só, aproximação, subida, olhar bem de perto, na Torá perfeita, olha só, na Torá perfeita, que concede liberdade, está dizendo que a Torá concede liberdade, e essa palavra liberdade que você tem aqui é a palavra Herut, é a palavra Harut, aqui, liberdade. Veja, é a mesma palavra que é utilizada aqui, na verdade, as mesmas letras que formam essas duas palavras, Harut e Herut. Então, entalhar e liberdade está sendo revelado aqui. O que na verdade Tiago está dizendo é que aquela palavra, aquela Torá, a mesma Torá entregue lá no Sinai, que foi entalhada, ela produz liberdade, ela vem para libertar a nossa vida, para livrar a nossa vida. Então é a Torá que traz isso para mim e para você, é ela que te liberta de tudo aquilo que veio de falta de domínio, produto do afastamento das leis dos céus. É ela que traz a realidade do céu e a liberdade à nossa vida. E há algo tão interessante aqui, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria até contar uma história, já que a gente viveu essa semana Lag Baomer, e você tem ali a história do Rabi Akiva. Tem uma história do Rabi Akiva muito interessante.
Rabi Akiva, na verdade, ele se tornou um grande sábio, mas ele, na verdade, só começou a estudar quando ele tinha 40 anos de idade. Então, veja bem, não é tarde para mim, não é tarde para você. Ele só começou a estudar com 40 anos, né? E na verdade, ele era um pastor, ele trabalhava para um homem rico da época, que tinha uma filha, e ela então aconselhou ele a estudar, e ele se sentia incapaz de estudar, ele se sentia incapaz de viver essa subida, de viver essa caminhada, de ir em direção ao monte. Ele não se achava capaz de viver essa realidade, de poder alcançar essa realidade do céu. E ele então saiu, depois que esse conselho foi dado a ele, saiu caminhando, e chegou em um momento, ele viu uma pedra no caminho, e aquela pedra estava muito bem moldada, muito bem refinada, porque havia uma gota que ficava pingando em cima, uma gota de água que ficava pingando em cima daquela pedra. E ele começou a perguntar para as pessoas, então, como é que pode, como é que essa pedra está tão bem formada assim, tão bem lapidada? E as pessoas falaram, olha, porque essa água está constantemente pingando sobre ela, e é esse pingar e esse gotejar constantemente sobre essa pedra que fez com que fosse possível ela estar assim, lisa, bem moldada e bem formada. Ali o Rabi Akiva descobriu que ele também, como uma pedra bruta, mesmo sem capacidade, o gotejar da água, olha a água, a Torá de cima para baixo, o gotejar constante da palavra do Eterno, da instrução do Eterno, o buscar constantemente essa água vindo sobre a nossa vida é que vai tornar possível que a nossa vida seja bem lapidada, que a gente seja bem polido como essa pedra. E aí olha o mistério dessa história nesse momento, que essa semana que nós entramos agora, a 6ª semana de Sefirat Haomer, a palavra que vai vir a nós é constância. Constância. A palavra tem que se tornar algo constante em minha vida e em sua vida. A instrução, praticar a instrução tem que se tornar algo constante em nossa vida. E é isso que vai nos lapidar, é isso que vai nos preparar. E aí eu tenho uma revelação para fechar aqui ainda. Dentro de toda essa história da figura da água constantemente pingando, da palavra, da instrução, está constantemente pingando sobre nós e assim nos dando a forma perfeita. Aonde está essa revelação? Essa revelação está exatamente na Parashá Berucotai, porque Berucotai que vai falar desse se vocês cumprirem os meus regulamentos, se vocês cumprirem as minhas matzvot, se aparece o tempo todo. E essa palavra aqui, esse se que você tem no original, na verdade é a palavra im, que é formado por 2 letras, Aleph e Men. Aleph, na verdade, a gente sabe que representa força. Aleph, originalmente, ele tinha a figura da cabeça de um boi, né? Simboliza a líder, simboliza força, liderança. Então simboliza essa força. E a palavra, a letra Men, vem de Maim, vem de água. Então, na verdade, a força da água está representando a força da água, lapidando, refinando a nossa vida nesse tempo de Sefirat Haomer. Safira, uma pedra brilhosa. E isso vai chegar à nossa vida através dessa palavra, do jorrar da Torá constante sobre a nossa vida. Por isso ele diz, se vocês cumprirem, se vocês andarem, se houver essa constância, se houver esse gotejar dessas águas que é a Torá na nossa vida, aí nós seremos formados, nós seremos transformados, nós retornaremos à forma inicialmente estabelecida pelo Eterno. Por isso que Paulo vem lá para os romanos, na verdade para a congregação messiânica em Roma, e ele vai dizer, não vos conformeis, não tome a forma desse mundo, não tome sobre você uma forma que é estabelecida pela lei desse mundo, mas transformai-vos, viva a mudança, transformai-vos pela renovação da vossa mente, dessa Torá que é entalhada
em nós. Então que ela venha entalhar, que a Torá, que a instrução venha nos moldar, que a palavra do Eterno, que essa água que vem do alto, venha moldar a nossa vida, a tal ponto que ela seja um só ente com cada um de nós. E aí caminharemos nessa terra, como a própria palavra viva do Eterno, caminhando em meio às nações e levando a luz dessa palavra às nações. Amém. Usando a mesma figura que o Roche usou, a pintura, né, a escrita por cima, ela não muda a forma, né? Se eu tenho uma madeira quadrada, ela vai continuar quadrada. A pintura ela pode deixar mais bonitinho ali, mas não vai mudar a forma. O que a palavra Berucotai está dizendo é que o trabalho da Torá, né, da palavra do Eterno, precisa mudar a nossa forma. Você só vai mudar a forma da madeira entalhando essa madeira, ela vira uma outra madeira, outra forma. E essa proposta do Eterno, que a palavra dele mude a nossa vida, mude a forma da nossa vida, mude a maneira de nós vivermos. Isso é profundo. E a gente só vai conhecer essa realidade quando nós, volta a palavra de novo, porque isso é fundamental, porque isso depende de nós. Quando nós nos sujeitamos ao trabalho dessa palavra, ao trabalho dele, nós precisamos nos sujeitar a ele para que ele possa nos dar uma nova forma. Se nós não nos sujeitarmos, não há. Por isso o se. Aqui o se não é a proposta de faça alguma coisa que eu vou te dar alguma coisa em troca. Não. O se aqui é uma condição que depende de mim. E essa condição que depende de mim é se vocês se sujeitarem a serem entalhados pela palavra. Se vocês, cederem a forma que vocês estão agora, vocês cederem ao trabalho do Eterno, da palavra do Eterno, da Torá do Eterno, para que Ele faça em nós uma nova forma. Então o se não é o se de troca, como você já imagina, ou como você quando dizem da lei, que você tem que fazer nada que eu faça, né? Existe muito isso daí, né? Nada que eu faça, a lei não vale mais, porque nada que eu faça vai fazer com que o Eterno faça alguma coisa por mim. Não é o que o Eterno está dizendo, no sentido de, realmente não depende daquilo que você faz, no sentido de material, sabe? Fazer alguma coisa para receber alguma coisa em troca do Eterno. Mas o se aqui é se colocar em sujeição. Essa é a proposta da palavra Berucotai. Esse é o ensino de Yeshua lá. Sujeitai-vos ao Eterno, desde que o reino do Eterno, o governo do Eterno, a palavra do Eterno mude a sua vida de dentro para fora. Amém? Amém. Eu lembrei agora de um texto que Yeshua fala acerca daqueles que se assentam na cadeira de Moshe, na verdade na lei. E aí ele diz: faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Porque eles tinham a escrita, mas não estavam moldados, não houve mudança física neles. Eles tinham a palavra apenas, a letra, mas não tinha a transformação. É outro texto também que a gente olhando, é engraçado que muita gente vive assim, muita gente fala, mas você olha para o ato, para a prática, para o dia a dia, e você não vê essa mudança, porque tem escrita, foi escrito, não foi gravado na pessoa. Então ela não foi gravada, ela tem apenas uma escrita, não há mudança na forma, não há mudança na forma de agir. Então tem que haver mudança. A palavra que o Eterno traz é para ser gravada, ou melhor, ela tem que produzir mudança e transformação na nossa prática diária, no nosso dia a dia. Isso precisa acontecer. Se todo o ensino, se você conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse, se você conhece tudo, você decorou versículos, se esse ensino, meu irmão, não mudou a sua vida no sentido do seu comportamento, se não mudou a sua atitude com relação às outras pessoas, com relação ao seu trabalho, com relação aos seus atos, você só está escrito com tinta. O próprio vento vai apagar essa tinta, qualquer coisa vai apagar essa tinta.
Quando apagar a luz, a sua tinta não vai aparecer para ninguém. É diferente do entalhado. Um cego não é capaz de perceber a tinta, mas é capaz de perceber o entalhe. Ele lê no escuro. Se você estiver entalhado na palavra, qualquer cego vai ler a palavra na tua vida, porque ele vai sentir no tato a palavra na tua vida. Ele não vai precisar enxergar, ele vai sentir a palavra na tua vida. E aí tem um outro texto que as pessoas gostam muito de usar, que diz o seguinte: a letra mata, mas o Espírito vivifica. E falam isso para aqueles que vivem a Torá, que cumprem as instruções. Quando na verdade, quando diz ali, principalmente pegando a Torá como interpretação, a letra mata, é a letra pura, é a letra com tinta, né, que não produziu mudança, não houve entalhe. E o entalhar, na verdade, você vê no Espírito, porque o Espírito é a própria instrução, a mesma Torá, só que é um entalhar em nossa mente, em nosso coração, através do Espírito. Então, na verdade, o Espírito vivifica, é o que? É a prática, é não só ter escrita, mas ter entalhado a palavra como um único ente em nós. Você olha para mim e vê que a minha vida são práticas segundo a Torá. Isso tem vida. O que não tem vida é aquele que fala, que tem letra, mas não pratica a instrução, que conhece a instrução, mas não pratica, que conhece o Shabat e não pratica o Shabat. Isso é letra morta. Agora, a letra com vida, o espírito de vida, é o conhecer e o praticar, é o entalhar. Então, que sejamos entalhados, amém, gente? Só finalizando, essa é a nova aliança. Ou seja, aquilo que estava fora de mim, o Eterno na nova aliança coloca dentro do meu coração, para que eu viva isso daí, essa mesma Torá. Ele diz aqui, a Torá, a nova aliança é: escreverei a minha lei no coração do homem. Ou seja, é essa mesma lei, só que agora dentro do meu coração, vivendo isso daí. Porque nada que eu faça, estou finalizando, nada que eu faça apenas externamente é válido. Nada que eu faça, apesar de ter pessoas que interpretam de maneira diferente, que dizem assim: não, cumpre o mandamento, ainda que você não compreenda ou não sinta, mas cumpre. Isso é uma interpretação. Mas eu entendo que pela palavra eu preciso cumprir esse mandamento, essa instrução de coração. Amém. Eu preciso amar. O que Davi fala no Salmo 119, belíssimo, é que ele ama a palavra, ele ama os mandamentos. Ele tem os mandamentos como algo valiosíssimo. E ele busca o cumprimento dos mandamentos porque ele ama os mandamentos. E essa relação com os mandamentos de amor é que a gente precisa cultivar. Precisa ser deleitoso. Exatamente. Cumprir a instrução. Amém? Gente, quando a gente encerra, encerramos Vaikra, encerramos Levítico, e toda vez que a gente encerra Levítico, tem uma frase que a gente fala que é Hazak, Venit Hazek, que é força, sejamos fortalecidos, porque a cada término de um livro, a gente recebe a força para continuar e para seguir adiante. Amém, gente? Tem as perguntas, o pessoal colocou pergunta, Josi aqui aconselhou, a Valéria fez uma pergunta, falando da Safira, que a gente fez a relação da palavra Sefirat Haomer, que é esse período que a gente está vivendo, com a palavra Safira, com uma pedra, na verdade, que adquire um brilho por causa do seu lapidar, do seu refinamento, assim como as pedras preciosas. Então estamos vivendo esse tempo de refinamento. E aí ela faz uma pergunta, ela coloca: a safira é verde, qual o significado da cor? Tem uma relação? Não tem uma relação? Eu nunca li nada na literatura judaica relacionando a cor a esse tempo, mas sim ao brilho, ao fato de ser algo que precisa ser trabalhado, refinado. Então a correlação de Sefirat Haomer com Safira é porque a gente está vivendo um tempo de refinamento, para trazer esse brilho que chega a nós através da Torá nesse tempo que a gente tem vivido. Mas algumas pessoas dizem que verde é esperança, então que haja esperança em nós, que haja essa expectativa em nós de viver Shavuot, que seja um tempo de expectativa, de esperança do porvir, que é Shavuot, que é viver esse tempo do monte. Amém, gente?
Mais alguma pergunta? Alguém colocou mais alguma coisa? Nada? Amém? Então vamos mandar abraço, pastor Juarez. Shalom, pastor Juarez, um grande abraço a vocês. Obrigado também mais uma vez a todos vocês que nos ajudaram nessa ação social. Praticamente quase todo mundo, o Roberto está aqui, é responsável, pastor Roberto, Roxo Roberto é responsável por essa ação social. Apenas parece que 2 pessoas que vieram da comunidade, chegaram ali, já tinha acabado as cestas, nós fizemos 40 cestas, mas essas pessoas vão vir no decorrer dessa semana e vão estar recebendo também, não vamos deixar essas 2 pessoas em falta, amém? Mas eu quero agradecer a todos vocês. Então vamos lá, gente, vamos mandar um abraço aí, pastor Juarez, Vanessa, um abraço para toda a família, Shabbat Shalom, gente. Glória a Deus. Quem mais está aí? Dá um alô aí para poder ver seu nome aqui na tela. Amém. Daniele, Vanessa Rodrigues Moreira, Shabbat Shalom. Valéria Moreira, Shabbat Shalom. Valéria. Amém. Josiane está aqui, a gente ia mostrar a Josiane, está aqui anotando, gente. Gente, faça perguntas, estude durante a semana as porções, anotem as dúvidas para chegar aqui e no Café com Torá e você perguntar. Fernando Costa, Shabbat Shalom. Margarete, Bianca, um abraço, está todo mundo com saudade. Wagner, Chiro, Bianca, Alexandre Xavier, um grande abraço, gente, Shabbat Shalom. Iris, um abraço, Iris. Rose, um abraço, Rose. Beth, Shabbat Shalom. Beth, abraço também para casa aí, a família, filha dela que fez aniversário, Gabriela que fez aniversário ontem. Parabéns. Alain, um abraço, Alain. Glória a Deus. Pedro Batista, glória a Deus. Amém. Gente, que o Eterno abençoe a vida de vocês, então, que vocês tenham ainda esse final de Shabat aí, cheio da presença do Eterno, e continue nessa caminhada em direção a Shavuot. Lúcia, um abraço. Thales, um abraço. Gente, é muito bom estar com vocês, que o Eterno permita que a gente possa estar logo em breve, juntos mais uma vez, que o Eterno abençoe a vida de vocês, amém? Hazak, Venit Hazek, sejam fortalecidos em nome de Yeshua, o Mashiach, amém.